Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu quero falar de algumas personalidades que existem aí, Instagram e mundo afora, que falam de investimentos, que falam de ficar rico, de se ficar rico com uma facilidade assim que eu fico besta de ver e ouvir. E o pior é que as pessoas pagam para ouvir essa gente. E esses caras estão milionários, tá? Então, eu vou falar de dois sujeitos que, assim, tem me incomodado muito, já não é de hoje, a fala desses caras em relação a ficar rico, a investimentos, a milionário. Eles só falam em milhões, né? E quando eu vejo que a realidade do nosso Brasil não é essa, e da grande maioria da população brasileira não é essa, né, de milionários, me incomoda muito. E aí eu sou obrigado a fazer um vídeo desses falando do que eu penso sobre esses caras. Outro dia eu falei, aí uma mulher veio lacrando, né? Tem os lacradores, os haters, diz assim, você está com inveja. Eu não estou com inveja de nada, absolutamente nada. Eu tenho a minha vidinha aqui, toco meu barquinho, tenho minha renda e está tudo certo, tá? Agora, uma coisa que eu abomino é fazer com que as pessoas achem que ela, com um salário mínimo, ou R$1.500, ou R$2.000, R$2.500 que seja, ou sei lá, até R$3.000, algo em torno disso, que dali 30 anos ela vai estar milionária, cara, pode até ser, mas vai ter que comer pouco, beber pouco e não vai poder fazer muita coisa nesses 30 anos. Então isso é uma loucura. Isso é uma bobagem imensa. Então, as duas personalidades que eu quero falar é o famoso primo rico, né? O Thiago Nigro. Esse cara, ele só fala em milhões e agora a última postagem dele falou assim, você para ficar rico, você tem que trabalhar 14 horas por dia. Mas é claro que todo mundo tem que trabalhar. Primeiro ponto, tem que trabalhar. Se for 2 horas por dia que você trabalhar bem, mas ganhar o que você ganharia em 14 horas, não tem problema nenhum, né? Agora, todo mundo, primeira coisa, tem que trabalhar. Mas antes disso ainda tem que estudar. Nenhum desses caras, nem o Thiago Nigro, nem o Pablo Marçal falam em estudar. Eu não entendo isso. Esses caras, aí o Thiago Nigro diz assim, não, você veja bem, com 1.500, 1.000 e pouco você consegue uma renda. Mentira, consegue ficar rico. Como que o cara vai ficar rico com 1.500, 2.000, 3.000 reais? Só para vocês terem uma ideia, gente, o que eu quero é abrir a mente das pessoas para o mundo, sair desse mundo fictício desses caras e ir para o mundo real. Gente, 90% da nossa população ganha até R$2.500. 90%. Eu estou falando de 182 milhões de brasileiros ganham até 2.500, esse valor aumentou um pouco para 2.800, não chega a 3. 90% da nossa população. Sabe quantos milionários nós temos no Brasil? Sabe qual é o percentual de milionários? 1% da população brasileira. 1% da população brasileira são os ricos, tá? Isso é mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Entendeu? De 203 milhões que somos. Então, 1%. E nessa média aí, nesse 1%, está os salários de R$28 mil para cima. Para cima. Que aí o céu é o limite. Que aí entram também os funcionários públicos do alto escalão, que são os procuradores, são os juízes do Supremo, os juízes de direito, e por assim vai. E o pessoal do Ministério Público também, que seria a elite em termos financeiros do Brasil. Então, gente, é uma loucura quando esses caras vêm dizer para você que você, com 1.500, 2.000 reais, você tem caminhos para se ficar rico. O caminho para ficar rico é estudar muito, é se preparar muito e arrumar um bom trabalho, sabe? Se você tiver viés de empreendedor, faça um estudo, né? E eu costumo dizer assim, não vá para um campo que você não entenda. Você minimamente tem que entender, porque senão você vai quebrar a cara. A
As empresas que abrem no Brasil, elas duram no máximo 3 anos. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento, muito menos conhecimento financeiro e muito menos conhecimento do que é o business que ela entrou ou comprou uma franquia, enfim, né? Nada contra a franquia, mas eu não compraria, ok? Porque tem royalties, tem um monte de coisa. Na verdade, você trabalha com franqueado. Bom, então, voltando ao Thiago Nigro, agora, última instância, ele colocou que a pessoa tem que trabalhar 14 horas por dia para ficar rica, né? Gente, tem brasileiro aí que trabalha mais que isso e ganha 2, 3 mil, é isso que eu estou dizendo. Então isso é uma ilusão, isso é uma bobagem, isso é uma falácia, né? Os caras, eles acharam um caminho, que louvável ou não, tomara que seja louvável, porque eu acho que cada um tem que dar os seus pulos e ver qual é o melhor caminho para trabalhar e ganhar o seu, sendo lícito, né? Tá tudo certo. E tudo bem, o cara hoje é milionário e tal, mas ele vinha com esses papinhos de que você investir, aí junta 2, 3 mil pessoas num salão, aí o cara vai palestrar, aí a pessoa fica ali, meu Deus, olha, ele tá me mostrando o caminho, eu vou sair daqui agora, eu vou fazer assim, assim, assado. E não é bem assim. Primeiro que nem todo mundo, as pessoas têm limitações, nem todo mundo pensa igual, entende? Então isso é uma bobagem. O outro cidadão é o tal do Pablo Marçal. Esse cara, meu Deus do céu, eu estava assistindo os vídeos dele, o ego dele é um negócio surreal. É mal educado com a plateia, é grosseiro, né? Quando as pessoas interpelam ele fica um pouco contra a parede, ele é grosso, né? E a última desse sujeito, eu tinha feito um texto no Instagram dele, eu falei, um dia antes eu fiz o texto, eu falei assim, gente, esse cara, o negócio dele é o ego dele. O cara tava falando que ele tinha 400 milhões de reais, que eu não duvido que tenha, mas falando como 400 milhões de reais fosse R$1. Que aí ele ia agora comprar uma universidade porque estavam oferecendo, mas que ele não estudava. E que os filhos dele não iriam se formar em nada, não iriam estudar. Isso é um absurdo. É absurdo um cara desse falar isso. Meu Deus do céu, as pessoas têm que se aculturar, sabe? Não precisa ter um diploma, é o que eu sempre falo, mas você precisa estudar, ler, se preparar, entendeu? Aí o cara vem dizer que os filhos dele não iam estudar porque ele ia comprar uma universidade que custava mais ou menos 400 milhões, porque era um bom business. Quer dizer, se contradizendo também, né? Ora, se os filhos não vão estudar, daí por que você vai apostar numa universidade? Então são os caras malucos. Aí, um dia antes eu fiz esse texto, e aí a lacradora veio lá dizer que eu estava com inveja e tal, e eu não dei bola. No outro dia, vem uma notícia aqui na Bandeirantes, dizendo o seguinte: um garoto, um rapaz de 26 anos, entrou numa maratona alucinada por conta dos mentorados do Pablo Marçal. Esse garoto sem preparo nenhum, maratona são 42 quilômetros, minha gente. O rapaz filmou a parte do início da maratona. Quando chegou no 15º quilômetro, ele infartou, esse garoto, e morreu. Morreu. Ele não tinha preparo. Mas é aquela coisa que esses caras veem e põem na cabeça das pessoas, que o céu é o limite. Porque você tem que ultrapassar os seus limites, que você tem que ser melhor que todos. Cara, as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas têm um corpo diferente, elas têm comportamento diferente. Nós somos um diferente do outro, e isso que é o bacana. Agora, não necessariamente se um cara corre 42 quilômetros, e eu sou um cara até preparado, mas eu não vou me arriscar, porque eu sei que eu não estou preparado para fazer 42 quilômetros de maratona. Provavelmente vai me dar um piripaque. Pois o jovem foi, sem preparo nenhum, sem treino nenhum, infartou no 15º quilômetro. Aí esse idiota, que eu tenho que falar isso, esse idiota mandou fazer um tênis e colocou o nome do rapaz como homenagem. Isso é um tapa na cara da família desse rapaz, sabe? Então são esses mentores aí, intelectuais, que são os monstros, os bambambãs, os milionários que estão por aí falando um monte de borracha para a população nesses vídeos dele. E o pior, as pessoas pagam para ouvir essa gente. Então eu não consigo ficar calado, sabe? Eu não consigo.
Esses caras são, assim, eles são desserviço para a nação. É isso que eu quero dizer hoje. Vocês me desculpem a empolgação, mas não dá para ficar quieto ouvindo esses caras. E o pior é que um monte de gente seguindo. Aí você entra lá no Instagram dos caras, a palavra gratidão, que hoje gratidão é vírgula, né? Qualquer coisa, gratidão. Ai, gratidão. Tá lá, ai, que gratidão, gratidão. Gratidão de quê? Gratidão de quê? Você tem que achar o seu caminho. Você tem que achar a sua religiosidade. Você tem que achar o melhor caminho para você. Né? Pega, aí eles falam que como se a coisa fosse muito fácil, e não é. Outra coisa, né? Outro dia eu vi um dos maiores investidores da Bolsa de Valores aí, a turma dele, do Barsi. Barsi é o maior investidor, pessoa física na Bolsa de Valores do Brasil. Aí a equipe dele dizendo o seguinte: olha, você pode ter uma renda passiva de R$2.000 por mês. Aliás, R$8.000 por mês. Daí eu falei, meu Deus, R$8.000 por mês. Fui lá olhar. Sabe quanto que tem que investir para ter 8 mil por mês? R$2 milhões. Quem tem R$2 milhões para investir e ter uma renda passiva para coçar o saco o dia inteiro de R$8.000? Então isso é loucura. Essa gente fala como se estivesse falando para milionário. Estou falando aqui, isso é número IBGE. 1% da população brasileira é considerada rica. E aí, se você for falar em banqueiros e tal, isso cai muito. É 0, alguma coisa. Isso é IBGE. Tá bom, pessoal? Então, assim, abra o olho, não gastem o seu rico dinheiro ouvindo esse bando de idiota, de canalha que tá por aí. Pelo amor de Deus, sabe? Pezinho no chão, vida que segue, vamos estudar muito, vamos trabalhar, sejam curiosos. De novo, não precisa ter diploma. Né? Porque tem muita gente que é diploma e é idiota, é imbecil. Eu tenho diploma, eu sou economista, tenho 2 MBAs, enfim. Mas não precisa, você tem que ser curioso, você tem que fazer um curso técnico. Tem cursos técnicos maravilhosos por aí. Entendeu? E você fica show. Agora, cuidado com essa gente que fala um monte de borracha. Por favor. Esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Desculpa aí a empolgação, mas não dá, não posso ficar quieto. Esperança e fé sempre, gente. Obrigado. Um abraço.